Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária da quinta-feira, dia 14 de setembro de 2023. Estamos no terceiro trimestre, estudando sobre o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Lição número 12. Sendo a Igreja do Deus vivo. Para a nossa meditação de hoje, o texto está em Apocalipse 19, versículos 7 a 9. E para essa leitura, o título escolhido é o seguinte: A Igreja Santa e Imaculada terá acesso às bodas do Cordeiro. Está escrito assim: Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: Escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Amém. Meus amados irmãos, continuando a lição sobre sendo a Igreja do Deus vivo, na nossa leitura diária de hoje, os irmãos reparem que o título dado é bem propício, né? Porque diz lá: a Igreja Santa e Imaculada terá acesso às bodas do Cordeiro. De imediato, nós já vemos pelo menos três coisas. A primeira é que existe uma igreja santa e imaculada, né? E se existe uma igreja santa e imaculada, existe uma igreja que não é santa nem imaculada, né? Imaculada quer dizer sem mancha, né? Mácula é de mancha, imaculada sem mancha. Então existe uma igreja em oposição a essa igreja verdadeira. A igreja verdadeira, como nós mencionamos na leitura de ontem, é uma igreja que busca a santificação, aquela obra de Cristo, né? A igreja verdadeira é santa e imaculada, ou seja, sem mancha, sem pecado, sem dolo. Por outro lado, existe uma igreja que não é santa e imaculada. É uma falsa igreja. Tem nome de igreja, mas não é igreja. E aí quando nós dizemos igreja, é claro, nós temos que falar ali no individual, não é? Infelizmente, hoje existe quem se diga cristão, quem se apresente como cristão, mas não busca a santificação, não busca fugir, evitar o pecado, não luta contra o pecado. Infelizmente, existe quem vive uma vida de total oposição à palavra de Deus e frequenta no domingo, porque no domingo não se fala, não se prega contra o pecado. A pessoa vive de qualquer maneira, vive na prática do pecado, sensualizando na internet, consumindo coisas, produtos, temas que são contrários à palavra de Deus, com piadas imorais, com coisas desse gênero, e apesar disso frequenta a igreja porque ali naquela igreja a pessoa não é confrontada com o evangelho. Então existe, infelizmente, uma igreja grande, uma igreja que lota, porque é uma igreja que geralmente, esse tipo de igreja geralmente, por não falar, por não confrontar o pecado, por não ser fiel à palavra de Deus, essa igreja tem que consumir o tempo do culto. E assim, os hinos
são hinos de louvor a si mesmo, de engrandecimento do homem. As pregações são de prosperidade financeira, são de saúde física apenas, são de algum bem, porque ali Deus é como um Papai Noel. Portanto, é necessário que nós entendamos que, infelizmente, existe uma igreja que não é santa nem é imaculada. Mas, para enfrentar o império do mal, somente a igreja santa e imaculada é que vai vencer. Então, a segunda coisa que nós vemos aí é que a igreja verdadeira é a igreja santa e imaculada, e essa igreja terá acesso às bodas do Cordeiro. Existe existe uma promessa, existe um evento no qual a igreja estará logo após o arrebatamento da igreja e logo após o tribunal de Cristo. Esse evento é esse aí, as bodas do Cordeiro. Para que a igreja, para que nós tenhamos acesso às bodas do Cordeiro, é essencial que nós estejamos arrumados, aprontados, né? Como que diz o texto aí? Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou, se arrumou, se ajeitou, né? Esse se aprontou significa então que a igreja se santificou, né? Então, durante o tempo da nossa peregrinação aqui na Terra, é esse momento de se aprontar. É quando nós, como servos de Deus, nos aprontamos para o Senhor, para o noivo. Ou seja, nós nos mantemos em santidade, nós buscamos evitar o pecado, nós não nos acostumamos com o pecado. Nós buscamos a pureza, a santificação, nós buscamos não termos manchas, as manchas do pecado, né? Isso é o ato de se aprontar. Então nós nos aprontamos nesse sentido. E aí nós então podemos ter acesso às bodas do Cordeiro, que são a celebração do casamento da noiva com o noivo, né? Nós que somos a igreja do Senhor, só vamos é, 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 vencer, viver bem neste mundo, é, viver corretamente, se nós, portanto estarmos prontos e aprontados para as bodas, se nós nos mantivermos em santidade. De novo, nós voltamos ao tema da leitura de ontem. É muito importante porque só assim nós vamos estar sendo a igreja do Deus vivo. É importante que nós estejamos sendo, né? Parece uma redundância, mas é, 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 essa questão do gerúndio, né? Nós estarmos sendo a igreja do Deus vivo tem que ser mesmo uma continuação, né? O gerúndio dá essa ideia de continuação, porque nós temos que estar sendo a igreja do Deus vivo até a volta do Senhor, até quando Ele vier nos buscar, né? Somente assim é que nós vamos conseguir ter acesso a as bodas do Cordeiro. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E essas palavras são verdadeiras, né? Assim, meus irmãos, é preciso nós falarmos com os nossos alunos na aula, para que eles também reflitam sobre a prática cotidiana deles. Como que está sendo? Eles estão evitando o mal? Eles estão fugindo das paixões da mocidade, no caso de uma sala com pessoas mais jovens? Eles estão fugindo da aparência do mal?
Nossos alunos estão sendo confrontados com a verdade da palavra de Deus. Nós, como professores, estamos também buscando essa, essa pureza que é essencial, né? O escritor aos Hebreus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é essencial que nós, como igreja, busquemos essa santificação por meio das nossas palavras, nossos atos, nossos pensamentos, nossos olhares e todo o nosso ser, né? Que Deus nos ajude e abençoe a aula de cada um. Amém.